iniciando mais um programa Presença e Harmonia com apoio cultural da Ordem Rosa Cruz Amorque, grande loja da jurisdição de língua portuguesa. Hoje tendo a honra de receber uma vez mais o professor Jaime Lauda, nosso querido colega de casa aqui da TV CWB TV, astrólogo profissional há mais de 30 anos, tendo sido antes disso professor de astronomia, ciências espaciais e além de tudo um grande amigo da Ordem Rosa Cruz, grande conhecedor do esoterismo, que veio gentilmente, concordou em nos dar mais uma aula sobre astrologia, essa ciência, essa arte tão antiga e tão importante para o nosso autoconhecimento. Tudo bem, Jaime? Bem-vindo. Bem, um prazer imenso estar aqui com você, viu, Jaime? Uma honra muito grande, viu? A honra é toda nossa, Jaime. No primeiro programa, Jaime, você nos esclareceu sobre a diferença da astrologia enquanto ciência, dessa astrologia que é feita aí de forma um tanto equivocada na mídia, né? Sem ter muita precisão, né? Então você estabeleceu as bases científicas da astrologia. Hoje eu gostaria de te perguntar, Jaime, porque parece que há uma relação entre a astrologia e os 4 elementos da natureza, o fogo, ar, água e terra. Gostaria de saber se você poderia nos ensinar um pouco como é isso, que peso que tem na astrologia? Pois não, a astrologia é um sistema de autoconhecimento puro, né? É uma visão muito sensata do ser quanto instrumento de autoconhecimento, que é a verdadeira função da astrologia, é autoconhecimento. A gente não adivinha nada na astrologia, é uma compreensão de ciclos, de experiências do viver, dentro da compreensão kármica e dármica da vida, né? Os 4 elementos são fundamentos da astrologia dentro de uma ótica. Por exemplo, os signos do elemento fogo, Áries, Leão e Sagitário, são signos impulsivos de ação, né? Devem desenvolver a coragem, a impetuosidade, o arrojo, a combatividade, pelo fato de terem sobre si essa carga energética. São signos, diríamos assim, combustivos, né? Depois nós temos os signos do elemento terra, que é Touro, Virgem e Capricórnios, que são signos passionais, a mente evolui no concreto, a razão é estabilizada, né? Ou seja, os signos do elemento terra que tem um índice de percepção da realidade concreta bastante apurada, né? Depois nós temos os signos do elemento ar, que é Gêmeos, Libra e Aquário, que são chamados dos eternos adolescentes, né, por serem signos mentais, aéreos, na busca da eletricidade mental, da compreensão mental da vida. E por último, os signos de água, que é Câncer, Escorpião e Peixe, são signos introspectivos, signos kármicos, diríamos assim, que têm um compromisso profundo com as realidades metafísicas da vida. Então, só a partir daí, a partir desses elementos, nós já podemos qualificar e entender o tipo de pessoa com a qual nós lidamos, né? Geralmente, as quadruplicidades ou as triplicidades dos signos representam fases de experiência, de ação e de desenvolvimento do caráter. Então, o mapa astrológico, para o telespectador que nos assiste, é um mandala, que reflete a experiência kármica do ser de acordo com seus graus evolutivos. É uma coisa muito interessante de se fazer, porque ajuda muito na compreensão da nossa individualidade. E pelo que você nos falou, Jaime, no outro programa, nós temos outras configurações além do signo solar. Por exemplo, a pessoa tem um ascendente, tem a lua, tem outras, digamos que outros vetores de influência que determinam... Sim. Então, o mapa astrológico é uma totalidade. Por exemplo, nós temos o signo solar, que é o eu profundo, que é o eu que reencarna, né? O ascendente, que é a personalidade transitória da vida, né? Esse Jaime que irá morrer, né? Que é transitório, mas vocês do Rosa Cruz chamam de a individualidade que não morre, né? A consciência cósmica eterna. A personalidade transitória é o ascendente. Ela é o filtro por onde o eu cósmico expressa a sua individualidade. E a colocação da Lua, que é importante, que rege a sensibilidade do indivíduo. Mas o mapa astrológico como um todo tem aspectos, os aspectos nós chamamos das quadraturas, oposições entre os planetas, enfim, uma variedade de experiências que o astrólogo competente e sério pode ler
trazer essas informações para ajudar a pessoa na sua autocompreensão. Nós podemos dizer, Jaime, do ponto de vista psicológico agora, que o mapa astrológico permite você desdobrar as camadas da personalidade profunda da pessoa e revelar aquilo que nem ela mesma desconfia sobre ela? Com certeza. Eu verifiquei, Jamil, que a maioria dos nossos dilemas e sofrimentos são derivados, até dentro do enfoque budista, né? São derivados da nossa ignorância interna, né? Por isso que Buda significa aquele que despertou do sono da ignorância, né? Aquele que acordou. Então, o nosso nível de ignorância, de falta de visão interna, é que está correlacionada com os nossos sofrimentos diários. Então, o que é um mapa? É uma constatação, uma compreensão profunda e um esclarecimento de como realmente nós somos, com as nossas verdades, as nossas mentiras, nossas tendências, nossas obstruções, nossos karmas, né? E o Dharma também, que é a missão de vida. Então, esse esclarecimento só em si já ajuda a pessoa muito no encontro da sua felicidade, né? E, inclusive, ele pode chegar até a outras vidas, se eu não me engano, porque a astrologia kármica, que eu sei que você faz também, ela ajuda nesse autoconhecimento, Jaime, no você desvendar, às vezes, o porquê que a pessoa é assim, porquê que ela se determina assim, mas não sabe. Exatamente. Então, o mapa, na verdade, é uma construção inacabada, diríamos assim. Nesse intervalo que nós habitamos os mundos suprafísicos, quando reencarnamos, nós vamos encontrar aquele molde vibratório que foi criado na última encarnação. Por isso que se diz que existe a lei do karma, que se propaga através das vidas, né? A nossa consciência imortal está atrelada a esse processo. Então, o mapa astrológico é a resultante das nossas experiências anteriores. Ele é uma visão inequívoca, profunda e sensível daquilo que nós realmente somos. Então, a partir disso, o astrólogo pode indicar ao consulente de que forma ele pode, o que ele pode alterar, o que ele não pode alterar, o que ele deve modificar. Os planetas retrógrados, que quase todos nós temos, são lições que nós não fizemos bem na última encarnação e temos que refazer. São matérias nas quais nós não passamos. Que interessante. Então temos que refazer essas matérias, né? O planeta retrógrado eu costumo chamar assim como um breque de mão puxado. Você acelerando o carro com um breque de mão puxado. Que interessante. Ele te trava, porque você não fez aquelas lições com eficiência e deve fazê-las novamente. E você pode ter um retrógrado, seja na casa da saúde, ou na casa financeira, ou emocional, ou sentimental, não sei se é assim. Sim, geralmente nós temos 2 ou 3 planetas retrógrados em média, né? Acima de 3 planetas retrógrados, 4, 5 ou 6, a vida da pessoa é muito difícil, porque ela deixou de fazer aquelas lições e quer seguir em frente. É como se quisesse pular do primário para a faculdade, né? Então, mas isso não chega a ser um problema, né? Mas os planetas retrógrados, que nós chamamos de transpessoais, Urano, Netuno e Plutão, geram um karma muito pesado, né? Olha só. E se pega a área da saúde, pega a área das finanças, pega a área da família. Então, geralmente, isso trava a vida da pessoa. E eu lembro que você sempre me falava, nesses tantos anos de amizade, né, que tem o prazer de desfrutar da tua amizade, que a pessoa, ela fica desnuda na frente do astrólogo. Sem dúvida. Né? Não há como ela esconder alguma coisa, que ali você tem um... Na verdade, o mapa é uma compreensão totalitária do ser, né, Jamil? Com suas deficiências, com nossas verdades, nossas compreensões, nossos medos, nossas angústias, nossas neuroses, enfim. O astrólogo, ele é um pouco terapeuta, ele tem que ser um pouco psicólogo, ele tem que ser aconselhador, né? Tem que ser bastante amigo do consulente e ajudá-lo nessa sua situação kármica, para que ele possa vencer isso. Mas a visão da astrologia é sempre uma visão muito otimista, né? Claro. Muito positiva, no sentido de que o consulente pode trabalhar aquilo de uma forma positiva. De superação. E que tudo está voltado para o seu bem, né? Sempre lembrando que a hora exata, ou o mais próximo disso possível, é uma condição sine qua non para se fazer um mapa. A hora do nascimento. Porque esse mapa feito às vezes em folhetins, em revistas, né? Sem conhecer a hora exata, como se fosse numa mesma baseada para todas as pessoas, signos escorpião, né? Pessoas que têm o mesmo signo, tem necessariamente, não é assim, né, Jean? Não, o mapa astrológico deve ser corretamente calculado a partir da hora do nascimento. A hora que nós consideramos a hora da primeira respiração,
primeiro choro, o primeiro alento, né, da consciência. A partir desse momento se inicia o processo evolutivo e se gravam na consciência anímica desse ser todas as impressões kármicas que ele traz das últimas vidas. Até, Jamil, eu digo até a iluminação, que é o caminho de todos, né? Olha só. Que possamos trabalhar nossos planetas conscientes e eliminar todos os karmas, e construir um dharma seguro, rumo à iluminação da nossa consciência. Eu vejo os 12 signos do zodíaco como 12 salas de aula. Nós precisamos aprender tudo sobre essas 12 salas de aula múltiplas vezes. Perfeito. Jaime, eu gostaria de perguntar agora um tema que é fascinante, que eu sei que você se dedicou por anos, que você estudou o mapa astrológico de algumas personalidades famosas, né, muito conhecidas. Será que você poderia dar uma pincelada aí, em primeira mão para os nossos telespectadores, o Presença e Harmonia, um pouquinho do mapa do Kennedy, né, do nosso querido presidente Kennedy, que ali tem, parece que um karma bastante pontual, e do Roberto Carlos, que eu sei que você estudou também, né? O mapa dele parece que ali estava claramente consignado a essas provações que ele passou com as esposas e tudo. Se você puder falar alguma coisinha, claro, né? O rei Roberto Carlos é um grande artista, sem dúvida. Ele é um ariano com ascendente em Áries, né? Ele tem uma determinada configuração astrológica precisa, que ele se torna realmente o rei da música popular. Em 99, ele estava passando por uma situação particular com a esposa dele, e a assessora dele me pediu o mapa dele, eu fiz, e verifiquei certas configurações astrológicas que indicavam karma na área familiar, como realmente ocorreu, a esposa dele morreu naquela época, etc. O Roberto é um grande artista. Não é à toa que ele está aí há 50 anos seduzindo as multidões, porque realmente ele é um grande artista, é um grande ser humano. Mas ele tem um particular tipo de karma de quarta casa, que a gente chama, que é karma familiar, né? Isso não pode ser alterado. Existem dificuldades dele trabalhar essa situação. Mas ele transmuta isso através da sua alegria no palco, né? Quando ele vive aquela explosão daquela alegria, daquela experiência do palco, ele transmuta isso, né? O Roberto realmente é digno de nota de ser um ser humano ímpar, um ser humano maravilhoso. O Kennedy, mais a família Kennedy, que eu estudei durante muitos anos, o assassinato do presidente Kennedy, que foi um evento que comoveu, até hoje comove os Estados Unidos. Mesmeriza o mundo. Né? Em 22 de novembro de 1963, realmente o Kennedy ele tem um mapa típico de um mártir, né? E de uma pessoa que morreria por uma causa, né? E alguns astrólogos norte-americanos tentaram chegar a ele, dizendo que ele corria perigo de integridade física naquele período. Houve uma tentativa de alerta. Então, ele. Não se sabe se ele recebeu essa mensagem ou não, mas o fato é que quando ele desembarcou no aeroporto Love Field, em Dallas, ele disse ao seu assessor, os assessores pediram que ele colocasse a capota do conversível, né? Porque na verdade era uma cidade hostil a ele, né? Mas ele queria acenar para os seus partidários e disse, até previu, acho que a morte dele, né? Disse, se alguém quiser matar o presidente dos Estados Unidos, é só subir no edifício e com um rifle de mira telescópica. Nossa, parece que descreveu o que aconteceu. Meia hora depois ele estava morto. Ele tem uma configuração planetária bastante estranha. O presidente Kennedy era um geminiano com ascendente em Libra, mas com Marte, regente de Áries, na 8ª casa. Isso significa perigo de morte por armas de fogo. Olha só. E os trânsitos planetários naquele momento, naquele dia, analisados conjuntamente com os trânsitos do mapa dos Estados Unidos, indicavam realmente aquilo. Ele não teria como escapar. Então ele era um karma do próprio Kennedy, do próprio presidente e da própria nação. Da nação, né? Estava interligado ali. E alguns aspectos estranhíssimos no mapa dele indicam que o crime não seria solucionado, né? Como até hoje não foi. O mapa mostra até isso. Como não foi até hoje, né? É verdade, não se sabe. Muitos intelectuais contestam a versão do assassino solitário, né? Do Oswald, que teria sido assassino solitário. O que se sabe de concreto nesse sentido, parece hoje, é que o Lee Harvey Oswald parece que ele era realmente inocente na situação. Olha que coisa. Ele estava envolvido de alguma forma na conspiração, mas provavelmente não deu nenhum tiro, né?
Isso, hoje se tecem muitas teses nesse sentido. Eu acho que uma trinca entre os exilados cubanos, a máfia e a CIA, foi que realmente eliminou o presidente Kennedy. Mas astrologicamente, que é o que nos interessa, o mapa dele era compatível com uma morte assim. É isso que me impressiona, Jaime, na astrologia feita da forma como tem que ser, né, cientificamente. Eu sei que envolve complexos cálculos matemáticos, conhecendo-se a hora exata, etc. Esse nível de detalhismo que ela chega, né, é uma coisa que realmente é bastante fascinante. Gostaria que você falasse um pouco também, Jaime, muitas vezes a astrologia é muito atacada por astrônomos, né, não querendo polemizar aqui, né, no nosso programa, nós somos tolerantes e amigos de todos os segmentos, mas você também sempre me falava, né, que o astrônomo deveria ser a última pessoa a opinar sobre a astrologia, porque não é com o universo material que a astrologia lida, né? Essa questão polêmica, secular, milenar, ela na verdade não deveria existir, porque se a pessoa não tiver uma compreensão espiritual da vida, ela não vai entender a astrologia. Então, a astrologia trabalha com um universo virtual, holográfico, que é um universo psíquico, como dizia o grande Hermes, aquilo que está em cima é como aquele que está embaixo, né? Essa correlação entre os fenômenos naturais, físicos, anímicos, psíquicos e o mundo que gravita ao nosso redor é que realmente governa a astrologia. E o astrônomo, ele tem uma compreensão física do universo, né? Táctil, ou seja, a distância entre daqui à Lua tem 384 mil quilômetros, até o Sol tem 150 milhões de quilômetros, ele não é versado na compreensão espiritual, kármica da vida, por isso que falta a ele esse entendimento. Agora, ele não deve ser condenado por isso. A astronomia é uma ciência maravilhosa também. Os antigos egípcios, você é professor de astronomia, inclusive. Eu adoro astronomia, sou aficionado da conquista da Lua, dos voos espaciais, eu adoro tudo relativo a isso. Mas a astrologia é uma ciência da esfera espiritual. E outro ponto muito interessante aqui, Jaime, para os nossos telespectadores. Muitas pessoas, muitos irmãos, né, de fé cristã, às vezes não atentam que quando se fala nos 3 reis magos, não se perguntam por que eles eram chamados de magos, né? Seria porque eles eram astrólogos? Os reis magos, eu penso assim, está nos evangelhos, eles não eram seres ignorantes, eles eram iniciados em astrologia, né? E quando eles perceberam aquela determinada configuração astronômica que se daria ali no Oriente Médio, exatamente 7 anos antes do nascimento oficial do Cristo, que era na verdade uma conjunção do planeta Júpiter e Saturno na constelação de Peixes. Júpiter rege reis, Saturno judeus e Peixes o Messias, né? Isso significava que um grande ser iluminado iria nascer, né? Essa compreensão eles já tinham. Então, na verdade, não era uma estrela que andava no céu, porque uma estrela ela não anda no céu, mas era uma configuração rara astronômica que, inclusive, constatada pela astronomia hoje. Isso realmente ocorreu e ficou muito visível no céu da Judéia naquele tempo, chamou muita atenção. E isso astrologicamente significa o nascimento de um grande avatar, de um grande ser. E os reis magos sabiam disso, só que isso se deu 7 anos antes da era oficial, porque é um erro de calendário, alguma coisa assim, né? Que coisa fantástica. E determinava isso, e o Cristo realmente foi esse grande ser, né? E ele nasceu mesmo para abrir a Era de Peixes? Existe essa correlação, Jaime? Essa é a Era de Peixes encerrada, né? Tem essa conotação, né, do amor ao próximo, se alguém te bater, dai outra face. Essa visão do Cristo anímica, pacífica, amorosa, de ternura, né, que ele deixou, é típica da Era de Peixes, que rege uma era de 2000 anos aproximadamente. Agora, recentemente, estamos encerrando essa era para ir para a Era de Aquário, pelo processo da retroação dos equinócios, né? Então, a Era de Aquário subentende a vinda de um outro ser, de um outro avatar que deve vir, talvez da mesma dimensão de um Cristo, alguma coisa assim, que sempre a cada 2000 anos existe uma possibilidade disso. Perfeito. Né? Jaime, voltando a falar um pouquinho da astrologia terapêutica, né, que é a tua especialidade e é o que você mais faz, né? Você atende aí centenas de pessoas e
vamos dizer assim, mais de 5, 6 por dia, né? Todas com um universo de problemas, imagino, né? Os mais diversos. Esse potencial terapêutico da astrologia, me corrija se eu estiver errado, Jaime, por essa precisão, por essa profundeza que ela tem, né? De conseguir desvendar, abrir as camadas da personalidade, às vezes ela consegue ser mais incisiva do que uma terapia, respeitando inclusive todo o trabalho psicológico, mas às vezes ela consegue ser mais pontual do que uma terapia que se estende aí por 8, 9, 10 meses. Sem dúvida, eu acho muito importante que os psicólogos, né, psiquiatras, psicoterapeutas estudassem astrologia, inclusive os médicos, né? Já que o Hipócrates, o pai da medicina, foi um grande astrólogo. Ah, é? É. Não sabia disso. O Hipócrates, o pai da medicina, foi um dos maiores astrólogos, foi um grande iniciado em astrologia. O próprio Jung foi também. Jung, todos os psicólogos deveriam compreender a astrologia como um sistema de autoconhecimento profundo, não é um sistema de adivinhação. Essa visão é equivocada, né? E a astrologia consegue ir fundo na dimensão humana, que de outra forma, através da psicologia, não descaracterizando, como você falou tão bem, a ciência da psicologia, claro, tão importante. Útil, que deve ser. A psiquiatria, a psicanálise, excelentes profissões, mas ajudaria muito que esses profissionais estudassem astrologia, porque através disso complementariam mais em profundidade os processos terapêuticos. E é verdade, Jaime, que você atende médicos também e que alguns médicos profissionais da área de saúde indicam os pacientes para você? Com certeza. É verdade isso? Eu tenho paciente, eu tenho clientes que são médicos, são advogados, são psicólogos, são juristas, são engenheiros, enfim, os médicos me procuram muito, porque é derivado sempre de uma necessidade de autoconhecimento, né? A astrologia, ela se divide em vários ramos importantes. Existe a astrologia empresarial também, pessoas que querem ganhar dinheiro, então procuram um astrólogo para observar ciclos, etc. Existe a astrologia psicológica, existe a astrologia vocacional, jovens que me procuram para escolhas vocacionais. Isso é muito importante. Astrologia na área das relações humanas, sentimental, estudar mapas de casais. Você atende casais também? Atendo casais também. Enfim, eu uso a astrologia como uma ferramenta muito útil para ajudar o ser no seu autodescobrimento. E eu me sinto muito satisfeito, Jamil, de poder ajudar as pessoas nesse sentido, né? A astrologia é maravilhosa, é uma ciência, é uma arte, uma ciência legada pelos grandes sábios da humanidade, que está aí à disposição para ser estudada por quem queira, né? Inclusive é uma informação até para os nossos frátulos e sorores, né? Talvez uma informação aí em primeira mão que não é muito divulgada. O próprio renovador do rosacrucianismo para o ciclo atual, o Dr. Harvey Spencer Lewis, foi um bom astrólogo, Jaime. Ele fez dezenas de mapas astrológicos, recomendava a astrologia, né? Ela só não está no corpo teóricos, né, da Ordem Rosacruz, porque segundo o rosacrucianismo ela pode ser estudada em paralelo, né, aos estudos rosacruzes, né? Ela não seria fundamental para você atingir a iluminação, mas ajuda muito no autoconhecimento, né? O Harvey Spencer Lewis, eu tenho uma grande admiração por ele. Foi, sem dúvida, na minha opinião, um grande iniciado. É um ser humano de uma sabedoria exemplar, de uma envergadura assim, espiritual enorme. Um grande mestre. Não só, eu li muito pouco sobre ele, mas o pouco que eu li é suficiente para ver que ele era realmente um grande mestre, um grande iluminado. E aí, eu sei que também tem muitos irmãos aí, frátulos e sorores da Ordem, que procuram você, né, Jaime? Você é um grande amigo da Ordem. E também acho que uma dimensão que não é muito conhecida sua, Jaime, se você puder falar um pouquinho aí em paralelo à astrologia, você também é teósofo, né? Sim. Você faz parte da Sociedade Teosófica. O que é a Sociedade Teosófica, rapidamente? Pois não. A Sociedade Teosófica é um movimento fundado por Helena Blavatsky e o coronel Henry Steele Olcott em 1875 em Nova York. A Blavatsky era uma russa, o coronel Olcott norte-americano. Eram dois, diríamos assim, seres especiais, né? E a Sociedade Teosófica, ela veio fundada por orientação dos irmãos maiores, como a Ordem Rosacruz, sem dúvida, naquela época, para disseminar o conhecimento metafísico oculto, né, verdadeiro, né, que subsiste por trás de todos os fenômenos, que a Ordem Rosacruz, o Círculo Esotérico da Comunhão do Pensamento, a Sociedade Teosófica, tem esse conhecimento. Então, por impulso dos mestres, em contato com Helena Blavatsky, o Olcott, fundaram a Sociedade Teosófica. Eu faço parte da Sociedade Teosófica, que eu já frequento há mais de 35 anos.
Olha Mas só. me tornei teósofo há uns 12 anos, realmente, assim, que eu participo aqui em Curitiba. Você presidiu a loja aqui, né, Isso, teosófica? fui presidente da loja Libertação, aqui no Alto da 15, na rua 15 de Novembro, e é uma escola que eu reputo das mais sérias, né? A teosofia é uma escola muito séria, como é a Ordem Rosa Cruz. Sem dúvida, inclusive elas são praticamente irmãs, né? Porque a Blavatsky também foi iniciada no Rosacrucianismo, a gente sabe pela biografia dela, e teosofia, sem dúvida, a Sociedade Teosófica é uma sociedade muito iluminada. Elas sempre caminharam juntas. Aprecia muito. Jaime, estamos chegando ao final do programa, né? Nós só temos meia hora, mas eu pessoalmente ficaria aqui com você uma semana conversando, bebendo um pouco do seu conhecimento em astrologia, em esoterismo. E para aquelas pessoas, claro, que devem estar se perguntando, Jaime, né? Para te achar, como é que faz? A pessoa precisa vir para Curitiba para consultar com você, ou ela pode fazer uma consulta à distância? Você falou que faz astrologia empresarial, sentimental, psicológica, vocacional. Eu faço. Como é que, eu imagino que seus dados, inclusive, estejam aí aparecendo no visor, né? Mas se você quiser dar o seu recado. Eu acho que meus telefones foram colocados. Se quiser colocar meu e-mail, é quartadimensão@pop.com.br. Para as pessoas que são de outras cidades, outros estados. Eu trabalho, eu dou atendimento pessoal e trabalho à distância também. Às vezes a pessoa está em outra cidade, outra localidade, quer fazer um mapa, ou quer uma orientação astrológica, é só entrar em contato comigo. Para encerrar, Jaime, né, você, eu acho que é o detentor aqui do prêmio, né, do programa mais antigo aqui da casa, da CWB TV, Quarta Dimensão, que é um programa maravilhoso que eu recomendo pessoalmente para as pessoas que querem se elevar espiritualmente, querem viver momentos de inspiração muito importantes. Quando que esse programa vai ao ar aqui na CWB, Jaime? Pois não, todas as terças-feiras, às 21 horas, ao vivo, né? Uhum. Todas as terças-feiras, às 21 horas, ao vivo, pela NET, Canal 5, TVA, Canal 72. Então, pela web, né? www.cwbtv.net. Podem me assistir lá. Perfeito. Jaime, o programa está aberto para você. Espero que você volte outras vezes aí para nós dialogarmos. Pela segunda vez eu falo isso, Jaime, além de tudo, é meu mentor espiritual, né? Foi meu primeiro mentor, a pessoa que me iniciou aí nos caminhos do esoterismo, sempre reputando a própria Ordem Rosa Cruz, grandes láureas e grandes louvores. Então, eu te agradeço muito, Jaime, espero que você volte muitas vezes. Obrigado. Eu queria mandar um abraço querido, especial, duas pessoas que eu amo muito, Charles Vega Parucker e Mercedes, que eu guardo no coração com muita estima. Muito obrigado por ter me convidado, Jamil. Com certeza. Obrigado. E a todos os fráteres e sorores, amigos do programa Presença e Harmonia,